Shabbat Shalom, meus amados, a palavra do Eterno nos diz Zahor et Yom HaShabbat Lekadishô. Lembra-te do dia de Shabbat para o santificar. Queridos amados, nesta noite de Shabbat, nessa paraxá que estamos examinando nesse Shabbat, que é a paraxá Be'ar, que quer dizer no monte, amém? Nós vamos examinar o texto da Torá, amém? Que se encontra no livro de Vaikra, Levítico, capítulo 25, nós vamos ler a partir do versículo 1, que diz assim: Falou mais o Eterno a Moisés no monte Sinai, dizendo: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: Quando tiverdes entrado na terra que eu vos dou, então a terra descansará um sábado ao Eterno, um Shabat ao Eterno. 6 anos semearás a tua terra, e 6 anos podarás a tua vinha, e colherás os seus frutos. Porém, ao 7º ano, haverá Shabat de descanso, ou seja, para a terra, um sábado ao Eterno. Não semearás o teu campo, nem podarás a tua vinha. O que nascer de si mesmo, da tua cega, não colherás, e as uvas da tua separação não vindimarás. Ano de descanso será para a terra. Queridos, esse texto aqui fala do ano Shemitah, amém? Que é o ano que a terra, é o ano sabático, amém? É o ano que a terra ficaria parada mesmo, a terra do campo, né? Aquele proprietário rural, aquele lavrador, ele não poderia, naquele 7º ano, colher, não poderia plantar, não poderia cultivar na sua terra, amém? Não poderia vindimar as suas videiras, não poderia fazer sua colheita. E aí, meus irmãos, está um mandamento, uma mitzvah, que é para ser cumprida, por pessoas que são agricultores e que pertencem ao povo do Eterno, por 1 ano, amém? Na terra de Israel. E ali, meus irmãos, a gente tem que entender isso aqui, é o que está por trás disso, meus irmãos. Pensa bem, que você ou eu somos lavradores lá em Israel, e o Eterno diz para nós, que está na Torá, diz através da tua palavra, que a terra tem que descansar 1 ano. Irmãos, para quem é lavrador, para quem depende da terra, ficar com a terra parada 1 ano, aparentemente é uma grande luta, meus irmãos? Nem aparentemente, é uma luta assim, anunciada, É uma luta que a pessoa vai estar ali naquela luta. A pessoa fica pensando, gente, como é que vai ser? Como é que eu vou pagar minhas despesas se eu dependo disso aqui? Como é que eu vou tratar dessa terra, cuidar da minha família, se a terra vai ter que ficar parada? Não é um dia, não é uma semana, não é um mês, mas é 1 ano, é o chamado ano Shemitah. E nesse ano, ainda mais, por ser o ano Shemitah, a fazenda, o campo fica aberto para todos que quiserem pegar dali daquele campo, poderem se alimentar, não é? E aí, meus irmãos, é que está o sentido dessa paraxá, um dos sentidos importantes dessa paraxá, é a pessoa confiar no Eterno. Essa que é a chave, irmãos, porque a pessoa confiando no Eterno, o Eterno vai cuidar do seu problema, porque na verdade o Eterno é que mandou fazer assim. Então, se o Eterno mandou fazer isso,
é porque o Eterno tem uma solução melhor para cada um de nós. Então, isso daí, é claro que ali nesse texto, desses 5 versículos, está falando de um lavrador em Israel, né, irmãos? Isso não é, nós não somos lavradores em Israel, mas temos que entender que o Eterno ali está dando um mandamento. Ele está dando um mandamento, como ele dá para nós outros tantos mandamentos na Torá, que esses sim a gente podemos cumprir, porque está incluído no que somos, mas nós devemos cumprir confiando no Eterno. E o lavrador lá em Israel também deveria cumprir, né? Confiando no Eterno. E veja bem, queridos, que quando confia no Eterno, vem uma promessa. Lá no versículo 22, né? No versículo 20, o Eterno diz assim: e se disserdes que comeremos no ano 7º, eis que não havemos de semear nem fazer a nossa colheita, o Eterno, porque todo mundo vai pensar, né? Não vou semear, não vou colher, o que eu vou comer? Né? O Eterno responde no versículo 21, então eu mandarei a minha bênção sobre vós no 6º ano, para que dê fruto por 3 anos. Oh, aleluia! O Eterno, meu amado, Ele quer que a gente cumpra e depois até ouça. É o que está ali em Êxodo. Você lembra que nós já falamos isso em Êxodo capítulo 24, no versículo 7, quando diz assim: e Moisés tomou o livro da aliança e o leu aos ouvidos do povo. Eles disseram: tudo que o Eterno tem falado faremos e ouviremos. Então faremos primeiro e ouviremos depois. Amém? Então, primeiro fazer. Por que o povo de Israel falou faremos e depois ouviremos? Porque o que o Eterno quer que a pessoa cumpra a sua palavra, cumpra o seu mandamento, e depois ouviremos, depois entenderemos. Porque isso daí, meus irmãos, é um nível espiritual dos anjos. Os anjos são assim. Os anjos, eles cumprem e depois ouvem. Porque, na verdade, queridos, o anjo, ele é anjo, malar, que é anjo, ele tem o objetivo dele de obedecer, cumprir tudo que o Eterno manda. Então, quando nós estamos aqui cumprindo, nós devemos pensar assim: faremos e depois ouviremos. Nós vemos, queridos, isso acontece em vários pontos da Bíblia. E um exemplo que nós temos aqui é do livro do profeta Daniel, com uma passagem conhecida de Sadraque, Mesaque e Abednego, que o rei Nabucodonosor mandou todos se ajoelharem perante aquela estátua que ele havia feito, mas esses 3 homens preferiram a morte. Amém? Preferiram cumprir, para depois até pensar. Vamos cumprir. Cumprir, isso é que é importante. E o Eterno aqui, queridos, ele fala porque nós devemos cumprir e depois ouvir, porque ele quer que nós atinjamos um nível de um malar, de um anjo. Amém? De um anjo do Eterno. Porque nós estamos sendo preparados para ser anjo. E Yeshua deixou isso muito claro em Lucas, capítulo capítulo 20, meus irmãos. Amém? Diz assim no versículo 35, ele diz assim: mas os que forem havidos por dignos de alcançar o mundo vindouro é que? Olam Rabá, e a ressurreição dentre os mortos, nem hão de casar, nem de ser dados em casamento, até porque não haverá mais nascimentos nessa época, que já passará o céu e a terra, porque já não podem mais morrer, pois são iguais, ou serão iguais, aos anjos, e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. Irmão, ser igual ao anjo, você tem que entender essa palavra que Yeshua está falando aqui, irmão. É fazer e depois ouvir. Se você ainda está naquele nível de, vou questionar o que é isso, o que é aquilo, e nem quer cumprir, você ainda falta muito para entrar nesse padrão aqui
do mundo vindouro. Agora, se você é daqueles que cumpre e depois ouve, então você já está lá no mundo vindouro, porque você cumpre. E é isso que é importante. Amém? Por isso que Yeshua diz aqui, serão iguais aos anjos. Lucas 20, 36. Quem for achado por digno, que ele falou aqui, né? Os que forem havidos por dignos de alcançar o mundo vindouro. Porque é uma dignidade, né, irmãos? Alcançar o mundo vindouro é a vida eterna. Mas para isso, e para ser igual aos anjos, aleluia, como Yeshua diz aqui em Lucas 20, 36, tem que agir como os anjos agem. E os anjos agem de que maneira? Cumprem. Depois ouve. Cumpre o quê? O que está na palavra, queridos. Quanto a nós temos que cumprir aquilo que está na Torá e na palavra de Yeshua, nos profetas e nas palavras de Yeshua HaMashiach. Amém? Palavra de Yeshua HaMashiach. Então nós temos, irmãos, que cumprir as Escrituras. Isso é importante, isso é o mais importante. E aí sim você está no padrão de anjo. Se você ainda não está nisso, querido, fica ligado, porque quem vai ser arrebatado é para entrar nos ares e subir até o encontro de Yeshua nos ares, já tem que estar no padrão dos anjos. Faremos, depois ouviremos. Que o Espírito Santo continue falando do coração dos amados. Amém? Shalom, Shabbat Shalom. Amém e amém.